Hoje temos um tema muito importante que gera dúvidas para quem está comprando ou vendendo imóveis, a documentação cartorária. Para nos ajudar a entender melhor como esse processo funciona e como garantir que tudo seja feito de maneira segura e sem surpresas, estamos recebendo uma especialista na área, a corretora de imóveis, professora e advogada Jordana Salles. Seja bem-vinda aqui ao Conexões. Muito obrigada, Mirella. É uma honra estar aqui e para conversarmos sobre um assunto tão importante para a sociedade, né? Que eu sei que você domina muito bem, inclusive. A primeira pergunta já é essa, Jordana. Quais são os principais documentos necessários para a compra de um imóvel? E também para uma venda, né? Para quem está vendendo. Mirelle, principalmente perguntar acerca do registro do imóvel, se tem matrícula ou transcrição. Assim como IPTU se for um imóvel urbano ou o cadastro rural se tratar de imóvel rural. Mas o que eu sempre oriento aos clientes? Vai adquirir um imóvel? Pede a documentação que tiver daquele imóvel. Porque muitas vezes a pessoa não tem um registro, mas tem uma escritura que não foi registrada, tem um contrato particular, tem uma procuração pública. Então, eu sempre falo, peça a documentação que a parte tiver para analisar e ver qual a situação daquele imóvel. Mas a documentação é essencial para garantir a lavratura da escritura e a transferência no registro de imóveis é o registro imobiliário, que é através da certidão da transcrição ou da certidão de matrícula, juntamente com a inscrição municipal, a inscrição do cadastro rural. A gente escuta muito falar entre a escritura pública e contrato de compra e venda. É a mesma coisa ou são documentações diferentes? Documentos diferentes, tá? O contrato de compra e venda é aquele conhecido contrato de gaveta. É um contrato preliminar, onde constarão ali as condições daquela negociação. E se, por exemplo, o imóvel não estiver regularizado, pode constar ali a situação do imóvel. Então, na verdade, é um contrato que vai regulamentar uma negociação prévia. Então, o contrato de compra e venda, o contrato particular, ele é prévio à escritura pública. A escritura pública já é o título translativo, é o título que vai ser apresentado no cartório de registro de imóveis para registrar aquela venda e para transferir a propriedade do imóvel. Já o contrato é um documento entre as partes, é um documento que é feito de forma particular e é um documento que não é passível de registro no cartório, certo? A escritura é o mesmo que a matrícula? Não. Não. Aí a escritura já é o título que vai ser registrado na matrícula. Então, você faz a escritura pública num cartório de notas, que é o cartório competente para fazer esse documento. Lavrando a escritura pública, você vai apresentar no cartório de registro de imóveis da circunscrição daquele imóvel. O cartório de registro de imóveis é responsável pela área daquele imóvel. Se apresentou para registro, aquele registro vai constar na matrícula do imóvel. Que a matrícula do imóvel nada mais é do que o RG do bem. É o documento onde constarão todas as informações relativas ao imóvel ou aos seus titulares. Uhum. Cada imóvel ele vai pertencer a uma zona, é isso com relação ao cartório? Isso. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos 6 zonas. São 6 cartórios de registro de imóveis, onde cada um é responsável por uma área específica, previamente determinada pelo Tribunal de Justiça. Uhum. E quais são os cuidados necessários em relação à documentação? O que é que você orienta para quem está comprando e, ao mesmo tempo, para quem está vendendo? Eu vou dar aqui uma dica para você que está nos assistindo. Sempre que for adquirir um imóvel, procure uma assessoria especializada. E eu não estou aqui só vendendo meu peixe não, viu? É porque realmente é importante para trazer segurança jurídica para o comprador e para o vendedor. Fazer uma análise criteriosa da documentação do imóvel, fazer uma pesquisa relativa ao proprietário, qual é a situação fiscal, se tem alguma ação, se tem alguma pendência, se tem alguma dívida, se aquele imóvel tem algum tipo de restrição, algum tipo de ônus. Na aquisição de uma propriedade, o mais importante é fazer essa investigação prévia, essa análise prévia, para você ter certeza do que você está comprando. E não ter perigo de comprar gato por lebre, né? Uhum. Pronto. Então, para todo mundo que está em casa entender, todo mundo que está nos assistindo, vamos traçar, assim, Jordana, um passo a passo. Por exemplo, você tem um imóvel e eu quero adquirir o seu imóvel. Então, a Certo. partir daí, quais são
as documentações que nós precisamos ter, porque tanto o comprador como o vendedor também têm as obrigações. Claro. Quais são as documentações que cada uma das partes deve dispor? Certo. Vou dar aqui o exemplo desse passo a passo de um imóvel regularizado, que tem matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, o primeiro passo é pedir uma matrícula atualizada, a certidão da matrícula atualizada, para verificar o que realmente, qual é a real situação daquele imóvel e do titular dela. Ou seja, Juntamente, metragem. a descrição do bem, se for uma casa, se a construção está averbada na matrícula, se consta a qualificação completa do proprietário, se tem todas as informações completas daquele imóvel e do proprietário daquele bem. Pedindo a certidão da matrícula atualizada, juntamente com a inscrição de IPTU, você vai verificar a situação fiscal daquele proprietário. Você vai emitir certidões negativas, você vai verificar a situação do imóvel, se é objeto de alguma ação ou não. Fez toda essa investigação, está tudo ok? As partes vão apresentar a documentação no cartório de notas, que é o cartório responsável por fazer a escritura pública. Então, o que vai ser apresentado? Documentação das partes, RG, CPF, comprovante de endereço. Se for casado, certidão de casamento e documentação do cônjuge. A certidão de matrícula atualizada do bem, certidão negativa de débitos de IPTU. Apresentando essa documentação, juntamente com a comprovação do pagamento do imposto de transmissão, ITBI, o cartório de notas vai fazer a escritura pública, vai lavrar esse instrumento, e esse instrumento nós chamamos de título translativo. É o título que pode transferir a propriedade do bem. Fez a análise da documentação, levou ao cartório o cartório de notas, fez a escritura pública, vai levar essa escritura pública para o cartório de registro de imóveis, que é o cartório responsável por fazer o registro, por transferir aquela propriedade. Então, quando conclui-se o registro, aquele comprador passa a ser o proprietário do imóvel. O nome dele vai constar lá na matrícula, dizendo de quem ele adquiriu, como ele adquiriu e o que ele adquiriu. Nessa situação, é como se eu estivesse comprando um imóvel seu. E quando se trata de um imóvel da construtora, que no caso você adquire na planta, aí a documentação muda também. A documentação já muda porque o imóvel adquirido na planta, ele, no cartório de registro de imóveis, deve ser registrado a incorporação imobiliária, que é o que vai garantir que o comprador vai receber aquilo que ele está comprando na planta, aquilo que ele está comprando no papel. E aí, no caso do imóvel na planta, o processo de transferência é feito posteriormente. Vai ser feita a construção, vai ser feita a averbação dessa construção e, posteriormente, é feita a transferência da propriedade. E você deixou bem claro, nesse exemplo que eu pedi para você dar aqui para a gente, você disse, partindo do pressuposto que o imóvel está totalmente regularizado. Isso. Ou seja, na prática, nem todo imóvel está regularizado. Não, se você abre aí o Google e pergunta o percentual de imóveis irregularizados no Brasil, você vai levar um susto. Porque hoje mais de 60% dos imóveis no Brasil são irregulares, não estão regularizados. Por isso que é sempre importante verificar a documentação e ter certeza do que está comprando. E Mirelle, no caso de um imóvel que não tem matrícula ou transcrição, ou se tem, não está no nome daquele vendedor, terão outras formas de regularizar. Ah, Jordana, mas qual é a documentação que eu vou ter que pedir nesse caso? Já me antecipando ali a pergunta. Aí você vai ver qual é a documentação que comprova a posse daquele vendedor. Porque se ele não é o proprietário, nós estamos falando de posse, não estamos falando de propriedade. Então, você vai verificar qual o documento que comprova ali a posse dele, como ele adquiriu essa posse, há quanto tempo ele tem essa posse. Será que ele não é o proprietário porque tinha uma escritura que nunca registrou? Lembrando que só é proprietário quem registra o imóvel, quem registra o título translativo lá no cartório de registro de imóveis. Então, o que acontece muitas vezes? Essa confusão em relação aos termos. Eu digo muito porque casa de ferreiro, espeto de pau. A boca dos meus pais era falar, não, nosso imóvel está regularizado. E quando eu fui ver, era um contrato particular. Então, não estava regularizado, o imóvel não estava em nome deles. Então, muitas vezes a pessoa tem uma escritura e acha que aquilo ali é o suficiente.
não levou para registro, então ela ainda não é proprietária. Então, se não tem registro, pergunte qual é a documentação que tem, que comprova aquela posse, o que é que aquele possuidor, aquele vendedor tem que comprova a legitimidade dele de estar transferindo aquele bem. Quando você falou da matrícula, logo no início da nossa conversa, é importante que o proprietário, o futuro proprietário, o interessado, até o corretor, Sim. vá realmente no cartório e peça a matrícula. Não confie em uma matrícula enviada digitalizada, Claro, por WhatsApp, vamos dizer assim. não. Pode haver alguma fraude em algum momento, de repente, a pessoa lá do outro lado está mal intencionada. Pode haver, porque muitas vezes, como eu disse para você, a matrícula do imóvel é a identidade dele, é o registro dele, é onde constarão todas as informações. Então, a orientação é sempre pedir a certidão da matrícula atualizada no cartório. E essa solicitação hoje nós conseguimos fazer de forma online. Tem as centrais eletrônicas de registros de imóveis, onde você consegue fazer essa busca pela matrícula, seja pelo CPF da parte, ou CNPJ, ou endereço, ou pelo número do registro, de forma online. E todos os cartórios do Brasil já estão nessa plataforma. E por que é tão importante pedir uma certidão atualizada? Porque, às vezes, a certidão que estão lhe enviando é uma certidão de 5, 6 anos atrás, está desatualizada. Aquele proprietário, ele pode ter falecido, ele pode ter se divorciado, ele pode ter casado. O imóvel, ele pode ter sido demolido, pode ter havido uma construção, pode ter uma penhora, pode ter algum ônus. Por isso que é tão importante pedir a certidão atualizada, para você ter certeza qual é a situação jurídica daquele bem hoje. Mas se a pessoa, por exemplo, esses vários exemplos que você deu, destrói a casa, ou então se separa, ou então casa, e não faz essa atualização, o que é que acontece? Na verdade, não vai ter uma penalidade em não prestar essa informação no cartório de registro de imóveis. Mas, se ela não prestou essas informações, não averbou essas informações na matrícula do bem, quando for feita alguma transferência, alguma venda relacionada a esse imóvel, o cartório vai exigir que essas averbações sejam feitas. Então, por exemplo, eu estou adquirindo o imóvel da Mirelle, consta na matrícula que a Mirelle adquiriu solteira. E hoje a Mirelle está me vendendo e hoje ela é casada. Quando formos fazer o procedimento de escritura, apresentar a escritura no cartório, o que é que o cartório vai identificar? Opa, antes a Mirelle estava solteira, agora ela está como casada. Então, antes de registrar a escritura, vamos averbar a comunicação do casamento dela. Então, retarda um pouco a regularização, porque essa informação não foi dada antes. Mas não há uma penalidade por não informar de forma imediata no registro de imóveis. Então é isso que faz muitas vezes demorar esse processo, porque o que a gente escuta muito é sempre muito burocrático, você que tem experiência com essa questão da documentação cartorária, o que que realmente hoje significam entraves e o que muitas vezes é falta de comunicação entre as duas partes? Mirelle, na verdade, muitas vezes os cartórios são vistos como aterrorizantes, como complicadores ali, né, no nosso dia a dia. E não é bem assim. Na verdade, o cartório, ele está trabalhando para garantir uma segurança para as partes. Muitas vezes, aquele adquirente, aquele vendedor não tem conhecimento suficiente para ter certeza de como está a documentação, de como está a situação. E quem vai garantir isso? O cartório. Porque o cartório, ele vai analisar a documentação que está apresentada, ele vai verificar se os impostos foram pagos. Então, se há um entrave, uma pendência cartorária, é porque a documentação não está regularizada, a documentação não está obedecendo ao que determina a lei. Às vezes falta alguma informação, é alguma certidão que não foi emitida, uma qualificação, por exemplo, que a gente deu o exemplo do casamento, que não constou ali no registro de imóveis. Então, por isso que é tão importante analisar a documentação, até para você saber o que vai ser necessário fazer para possibilitar o registro daquele bem. Então, o cartório de registro de imóveis, ele atua obedecendo ao que tem na legislação, onde a prioridade é trazer segurança para a sociedade, ter certeza de que aquela aquisição
está sendo feita da forma mais segura possível. Um imóvel sem escritura, ele pode ser vendido? O imóvel sem escritura, na verdade eu vou corrigir, o imóvel sem registro, sem matrícula, né? Se não tem matrícula, se não tem registro, não há uma propriedade, há a posse, certo? O que pode ser registrado no cartório, transferido no cartório de registro de imóveis, é a propriedade de um bem. Quando se trata de uma posse, quando tem só ali um instrumento particular, o contrato particular, como você acabou de citar, a gente pode regularizar de outra forma. E uma dessas formas é através do procedimento de uso capião, que nada mais é do que um procedimento que pode ser feito de forma extrajudicial ou judicial, onde vai declarar que aquela posse se transformou em propriedade, desde que cumpridos todos os requisitos do procedimento. No teu dia a dia, você, como já falou, trabalha com isso já há muito tempo, quais são as principais demandas com relação à documentação cartorária? Até para a gente, por exemplo, conseguir traçar um perfil. A principal demanda é a falta dessa comunicação lá na matrícula do imóvel. As pessoas muitas vezes adquirem um bem e aí faz reforma, não averba essa informação na matrícula, muda o nome da rua, do logradouro, casa, se divorcia, a parte faleceu, e aí vai achando que não tem essa obrigação de informar o cartório de registro de imóveis, não tem essa obrigação de informar isso na matrícula do bem, e quando quer vender, o imóvel está com a descrição desatualizada, está com as informações desatualizadas. Uma outra demanda que a gente vê muito no dia a dia é justamente de imóveis que não têm uma documentação cartorária, de imóveis que não têm registro no cartório, que muitas vezes não têm escrituras, onde nós temos que regularizar a propriedade com base em documentos de posse, que pode ser muitas vezes comprovada essa posse até com documentos de consumo, como contas de energia, contas de água e etc. Então, no dia a dia, é muito comum nós nos depararmos com imóveis que não têm documentação ou a documentação está irregular e realmente tem que fazer ali um procedimento de uso capião, de retificação imobiliária, de averbações, ou de imóveis que realmente a parte não teve esse zelo, essa preocupação de já informar certos eventos na matrícula do imóvel, como quando casa, quando se divorcia, quando às vezes o adquirente é menor de idade e atinge a maioridade, e acaba que quando vai fazer a compra e venda, tem que fazer esses procedimentos antes de conseguir registrar a escritura. Todas essas situações, elas interferem no valor do imóvel? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê propaganda de lançamentos, de empreendimentos e na publicidade eles fazem questão de destacar imóvel juridicamente perfeito. Isso agrega valor ao imóvel. Com certeza. No caso de imóvel na planta, a lei determina que só pode ser anunciada a venda de um imóvel na planta quando tem um registro de incorporação na matrícula, que é um procedimento bem burocrático, que é para dar segurança de que o que a pessoa está adquirindo no papel, ela realmente vai receber daqui a alguns anos. Então, se você vai adquirir um imóvel na planta, verifica se tem registro de incorporação, se tem o RI lá na matrícula, certo? E já em relação à compra e venda de imóveis já finalizados, já prontos, tem que ter a questão da regularização é mais por conta da matrícula do bem. Por exemplo, no caso que a gente deu como exemplo, que você era solteira, hoje está casada, se você já tivesse colocado essa observação lá, a pessoa que vai adquirir seu imóvel vê que a sua qualificação está correta, a descrição do imóvel está perfeita, não tem nenhuma pendência, nenhuma restrição, está tudo ótimo para ser feita a escritura pública e ser feito o registro no cartório. E uma outra questão ainda, Mirelle, financiamento bancário. Os bancos, eles exigem que a documentação do cartório, que o registro do imóvel esteja regularizado. Então, se você está comprando uma casa, não adianta você mostrar a matrícula constando somente o terreno. O banco vai exigir que conste a averbação daquela casa, que conste a averbação completa da qualificação dos proprietários. Então, o banco, ele tem esse rigor de fiscalizar, de analisar
se a documentação do imóvel também está juridicamente correta. Muitas pessoas se justificam com relação à falta de documentação, dizendo assim: ah, eu não regularizei porque é muito caro. Acredito que você escute isso quase Muito. todos os dias. Mas nós temos que ver essa regularização, na verdade, como investimento. Se você compra um imóvel regularizado, você está garantindo que você está comprando aquilo, você tem uma segurança. E quando nós falamos de imóveis, muitas vezes nós falamos de sonhos. Muitas vezes é o sonho da casa própria, é o sonho do primeiro imóvel, é o sonho do segundo imóvel, de uma casa de praia. A gente está trabalhando com sonhos, com investimentos da pessoa. Então, se o imóvel está irregular, desvaloriza o bem. Traz uma insegurança para a parte que está comprando. Porque, às vezes, ela não tem certeza do que ela está comprando. Ou, às vezes, ela até tem certeza, mas ela não sabe. É o que acontece muitas vezes no dia a dia. Chega um cliente que comprou um imóvel e fala: Jordana, mas eu não estou conseguindo registrar, eu não estou conseguindo o financiamento bancário junto à instituição financeira. E quando você vai olhar a documentação, está tudo irregular. E aí vai perder meses, anos, regularizando aquilo. O cartório de registro de imóveis, ele cobra o que a lei determina que seja cobrado. Então, tem os emolumentos relativos às averbações e aos registros. Todos os atos feitos no cartório serão cobrados. É caro? Claro, é um valor alto, né? Fazer uma escritura pública, fazer um registro, não é um valor barato. A gente não está falando aqui de 100, 200 reais. É um valor alto que leva em consideração o valor venal do imóvel e é regulamentado pelo Tribunal de Justiça de cada um dos estados. E olha, para quem reclama da tabela aqui do Ceará, viu? É uma das tabelas mais baratas que tem no Brasil. Então, o Ceará tem a tabela uma das mais baratas do Brasil? Isso. Então, cada estado tem uma tabela, vamos dizer assim. O Tribunal de Justiça de cada estado regulamenta e define a tabela de emolumentos dos atos cartorários. E é uma tabela que ela é anualmente atualizada. Então, cada estado tem sua tabela e realmente aqui a do Ceará é uma das tabelas mais baratas do Brasil. Quando você adquire um imóvel, quais são os impostos que você precisa pagar? Se tratando de compra e venda, tá? Uma transmissão onerosa vai incidir o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Já se tratando de transmissão não onerosa, que é o caso de doação e inventário, o imposto é o ITCMD, o Imposto Transmissão, Causa Mortes e Doação, tá? O ITBI ela é regulamentado pelo município e o ITCMD é regulamentado pelo Estado. Pode acontecer, Jordana, de, em alguns casos, não ser necessário o pagamento desses impostos por alguma condição financeira ou Sim. de saúde? A legislação do município relativa ao ITBI e a do Estado relativa ao ITCMD traz situações em que pode figurar tanto a questão da isenção do imposto como da imunidade. Então, é necessário verificar a legislação do município e do Estado, claro, se tratar de ITBI ou ITCMD, respectivamente, para ver se encaixa ali em alguma situação de isenção, de não incidência ou de imunidade do imposto. Uhum. E hoje, quais as tendências atuais no mercado imobiliário que envolvem a documentação cartorária? Você já falou no início do programa que a tecnologia já evoluiu. Antes era mais moroso, hoje, como você citou, tem a Serice, que todo mundo pode consultar. Hoje nós temos centrais eletrônicas onde não precisamos mais ir pessoalmente até o cartório. E quando eu falo de cartório, eu falo do cartório de registro de imóveis, do cartório de registro civil, de notas. Hoje você consegue fazer uma escritura pública toda de forma online, onde as assinaturas são feitas de forma online. O registro de imóveis também, você consegue fazer tudo de forma digital através das centrais eletrônicas, que é uma tendência, é uma facilidade e traz mais segurança ainda para as partes, porque desburocratiza essa questão da documentação cartorária, porque facilita a expedição desses documentos e a consulta
da situação do bem e do proprietário desse bem. Uhum. É importante que quem trabalha nessa área, seja o corretor de imóveis ou advogado também, que atue na área de direito imobiliário, saiba tintim por tintim a documentação cartorária, porque só nessa conversa da gente aqui no programa é um mundo. É o mundo. Mas quem trabalha com o mercado imobiliário tem que saber, certo? É por isso que hoje os profissionais, sejam corretores de imóveis, advogado, eles buscam tanto por conhecimento. Eles buscam tanto aprender sobre documentação cartorária, porque é essencial, é importante. Como é que você vai dar assessoria para o seu cliente sem poder garantir que ele está fazendo uma compra segura, que ele está fazendo uma venda segura? Então, é sim essencial, extremamente importante ter conhecimento de qual é a documentação necessária, o que você deve analisar, como fazer essa investigação, essa due diligence relacionada à aquisição de imóvel e, claro, garantir que esteja regularizado perante o cartório de registro de imóveis. E o corretor, ele é corresponsável. Sim. Hoje em dia, corretor de imóveis não é só mais aquele profissional que está ali para intermediar a compra e venda e ganhar a sua comissão. Não. Hoje, nós, corretores de imóveis, nós atuamos no mercado de uma forma diferenciada. Hoje, eu tenho vários colegas corretores que, ao fazer uma intermediação, eles fazem toda a investigação naquele proprietário, já sabem tirar todas as certidões, sabem fazer um contrato particular de promessa de compra e venda bem feito, com cláusulas que vai trazer segurança ali para ambas as partes e também para o corretor, que é responsável por aquela intermediação ali também. Então, é extremamente importante que se busque esse conhecimento, se busque aprimorar, aprender sobre documentação cartorária. A gente está terminando o programa. Você tem alguma dica para quem está nos assistindo que de repente está ali querendo fazer aquele negócio, mas está com dúvida com relação à documentação cartorária? Se tem dúvida, tire as suas dúvidas. Inclusive aqui no Cresce. Se você acessa o YouTube do Cresce, tem vários vídeos explicando sobre averbação, registro, transcrição, matrícula, registro, escritura. Então, se você tem dúvida, vá tirar dúvida, busque uma assessoria especializada, busque a assessoria de um advogado, de um despachante imobiliário que tenha domínio, conhecimento do assunto, para que você possa não só aprender como fazer um trabalho de excelência que traga segurança para o seu cliente. Obrigada, Jordana. De nada, Mirelle, mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Conexões Imobiliárias mais uma vez. Hoje a gente fica por aqui. Gostou do nosso programa de hoje? A gente conseguiu sanar suas dúvidas? Eu espero que sim. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!